Boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Deus abençoe vocês. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, com a graça de Deus. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje, então, nós temos aí, depois de algum tempo, né? Eu demoro para vir aqui com as lives. E aí, depois de algum tempo, nós estamos aqui com uma live sobre o ensino da língua portuguesa. A gente está com uma grande... Obrigada, Micaela. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. E nós temos aí uma grande lacuna no ensino da língua portuguesa. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema com o professor Antônio, que também é um professor de língua portuguesa, tem atuado na área já há bastante tempo e também na academia. Então, a gente quer falar um pouquinho desse tema, que também gera bastante desconforto na hora de ensinar as crianças qual livro usar, qual gramática usar ou não uma gramática, enfim... isso pensando em todo o escopo, né, do ensino da língua portuguesa. E também falar um pouquinho de como está estruturado hoje o ensino da língua portuguesa, que é uma das causas dos problemas que nós temos. Né? Essa estrutura em como está a língua portuguesa é um dos problemas que nós temos. Bom, o professor Antônio logo vai entrar. Aliás, outra coisa importante, ele é professor de latim, então também ele vai começar um curso de latim e seria bastante interessante depois vocês verem lá o curso, se podem fazer. É importante fazer o latim também. Mas, de todo modo, qual que é a intenção desta live, né? É, de fato, abordar esse tema do ensino da língua portuguesa, para que a gente saiba, assim, o que é evidente, ele não está sendo bem feito, certo? Você olha para os alunos que saem da rede pública, os alunos que saem da rede privada, você percebe, você vê uma defasagem muito grande na língua portuguesa. Eu não estou nem falando, não estou nem chegando no nível maior de interpretação textual. Eu estou falando dos rudimentos da língua mesmo. Então, a ideia é que a gente fale um pouco de como tem se tornado esse ensino, quais são as implicações na estrutura que tem sido organizada em torno do ensino da língua portuguesa. E o professor Antônio, ele pode falar disso com bastante propriedade também, né? Então, sejam todos bem-vindos. Para mim é sempre uma alegria tê-los aqui, enquanto a gente fala de temas às vezes um pouco espinhosos e que não são tão agradáveis, né? Mas que são necessários. Veja, já faz muitos anos que eu ingressei na educação, e meu ingresso na educação ele foi bastante traumático, embora eu não tivesse percebido isso logo no começo. Por quê? Porque eu vim de uma formação de colégio com professores muito bons. O meu professor de língua portuguesa, ele era excelente. Era um professor incrível. E eu fui muito bem formada para a universidade. Então, quando eu cheguei na universidade, eu me deparei com uma situação bastante esquisita. Qual? Os meus colegas de sala, eles não tinham domínio da gramática, não tinham domínio da língua portuguesa. E isso me deixou bastante, bastante surpresa. Mas por quê? Porque eu tive um bom ensino no colegial, um bom ensino no Fundamental 2, na época no ginásio, né? Então, eu cheguei na academia com uma bagagem muito boa. Quando eu saí da faculdade, que fui dar aulas, esse ingresso foi traumático pelo seguinte: antes da faculdade, eu dava aulas em instituições privadas, em ONGs,
Quando eu fui para fazer letras, né? Porque eu fiz outra faculdade antes, e quando eu fui fazer letras, que terminei letras e passei no concurso, fui dar aula, aí sim eu entendi muito os problemas que nós tínhamos. Por quê? Porque existiam coisas que nós não podíamos fazer dentro da sala de aula. Meu primeiro embate em sala de aula foi com uma coordenadora que me proibiu de corrigir os meus alunos, principalmente de usar caneta vermelha. E eu nem tinha noção disso, porque não me foi falado nada, né? Não me foi falado nada para que eu pudesse, como é que fala? Para que eu pudesse dar aula. Eu parei aqui porque o professor Antônio entrou e eu tô tentando aqui convidá-lo para live. Professor, solicita a sua entrada na live para eu poder aceitar o senhor, por favor, tá bom? Então, gente, quando eu ingressei na escola, a gente teve essa condição. A coordenadora não gostou. Ela foi me explicar, então, qual era o problema de poder vermelha. Então, essas coisas todas foram muito chocantes para mim quando entrei na rede pública de ensino. O professor solicitou, eu aceitei, vamos lá. Muito bem. Deixa me ver. Muito bom. Boa noite, Oi. Antônio. Olá, boa noite. Tá me Tudo vendo bem? aí? Não sei se Não, tá. eu tô vendo um cacho de Opa! bananas. Ah, Agora tá. sim. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Só deixa eu não tô lhe vendo aqui na minha tela. Não sei se tá certo aí. Olha, aqui agora eu te vejo. Pessoal, vocês É? estão vendo os dois? Como é que tá aí? Fala pra gente. Que Aqui eu pra... vejo tudo normal, entendeu? Vejo o Antônio, me vejo Ah, também. tá. Pois é. Aqui, Aqui eu só tô me vendo. Eu não tô conseguindo te ver aqui. Até não sei o que aconteceu. às vezes o Instagram dá dessas assim mesmo, né? Mas Mas, então, o pessoal em casa tá vendo os dois. maravilha. Que pena que eu só tô te ouvindo. É quase uma ligação É telefônica aqui, verdade. mas tudo bem. Antônio, Oi. que bom, muito obrigada, né, por essa oportunidade. Deus te Mas abençoe. Obrigada. Danilo falou que tá imagina, tudo Andréia, ok. para mim é Muito uma bem. honra, para mim é uma grande honra, né? E muito obrigado pela sua generosidade em ter me convidado, né? Em ter me aceitado o meu convite. Na verdade, eu te convidei, né? Para né? Para a gente conversar um pouco, né? E eu lhe conheci pessoalmente há alguns meses, né? Lá em São José dos Campos. Então, nossa, quando a gente conhece alguém da nossa área, né? E que tem assim, né? As mesmas referências, a gente fica muito contente, porque é difícil, né? Hoje em dia o teu, né, esse terreno da língua portuguesa no Brasil é um deserto, né? É bem, bem Sim, complicado. sim, é verdade. Não, mas eu que agradeço, fico muito feliz. A gente precisa unir muitas forças para que a gente consiga ter um. Eu não digo um resgate, não, mas eu Uhum. digo para que a gente consiga reconstruir, né, Isso, o sim, sim. chão do ensino da língua portuguesa no Brasil. E, bom, claro, isso vai levar anos, vai levar décadas, né? Mas, de toda forma, duas coisas, Antônio. Estava aqui, comecei aqui falando com o pessoal a respeito das condições do ensino da língua portuguesa mesmo, Sim, como sim. que foi o meu ingresso, né, na rede de Hum. ensino com relação a essas modificações na língua portuguesa. A gente pode falar isso ao Sim. longo da live, mas para agora, se apresenta para o pessoal, conta aí um pouco sobre você, de onde você é, que vai ser bem bacana para eles. Ah, sim, bacana. Então, né, eu sou o professor Antônio Pinho, tá, né? Sou formado em letras português. Eu acho que a sua formação também é essa, né, Andréia? Minha, Letras português, minha né? formação é português e inglês. Ah, português e inglês, sim. Isso. Então, a minha formação é português e inglês.
português, língua portuguesa, né? Então, eu sou natural de Florianópolis, moro aqui na Grande Florianópolis também ainda. Fiz mestrado em linguística, né? Claro que, né, já tendo naquela nossa conversa, hoje em dia já não é mais muito mérito, né? Você falar que é formado em linguística, mas que grande parte, né? Talvez a gente chegue na nossa conversa nisso. Grande parte da destruição do ensino de português se deve à linguística, né? A gente sabe disso, né, André? Mas então, né, o meu mestrado é em linguística, tenho bacharelado e licenciatura em língua portuguesa, né? E aí e no doutorado eu fui defenestrado da universidade. Nossa! Aí é uma história longa, Andréia, né? O pessoal que quiser conhecer um pouquinho dessa minha história na universidade, tenho lá no meu canal no YouTube, quem que for aqui na bio do meu Instagram, tem ali o link para o meu canal no YouTube. É um canal minúsculo, né? Mas a gente vai alimentando lá, né? E lá tem um podcast que eu participei faz um ano, e lá tem um pouco dessa minha história na universidade, né? Então, realmente, eu fui aí uma das vítimas aí dos expurgos aí do meio universitário, né? Mas então, Andréia, então eu atuo como professor de língua portuguesa e né, já dei aula também na graduação de português, atuei no ensino à distância também, né, na Universidade Federal, onde eu me formei, né, dei aula na rede estadual aqui de Santa Catarina, né, na rede municipal, então já transitei aí né, do fundamental ao ensino superior, né, na educação presencial, educação à distância, né, então até eu lhe contei, né, que assim, na linguística, a única coisa assim que para mim que sobrou, né, que tem alguma coisa útil é a linguística histórica, né, digamos, aquilo que quando a gente estuda a história da língua, a história do idioma, que eu acho que é uma coisa fascinante, né? E então a minha dissertação foi uma pesquisa sobre, né, eu pesquisei alguns tópicos da história da língua portuguesa. Então a minha especialidade dentro da linguística é linguística histórica, história do português, né? Aí, claro, aí trabalhei com áreas correlatas também, né? Mas é basicamente isso. E aí eu até fui por essa área, porque durante a graduação eu fiz várias optativas de latim na faculdade, né? Então, o que aparecia de disciplina optativa de latim eu também fazia e por isso que me apaixonei por essa área, né? Da pesquisa histórica da língua portuguesa, né? Então, basicamente é isso, né? Maravilha. Pode falar. Sim, e André, então assim, então o que uma coisa que, digamos, aquela primeira sensação de que a educação está numa situação trágica, foi quando eu vi os novos materiais do novo ensino médio, entendeu? Quando chegou ali na pandemia, né, lá no colégio onde eu trabalhava, chegou ali em meados de 2020, né, chegou o material, então já com o material de ensino médio de português, já com a base comum curricular, com aquela reforma do Temer, né, do Michel Temer. Então, o que me chocou quando eu vi aquele material é que, né, pelo menos no material anterior, você ainda tinha, né, referências aos clássicos da literatura, né, ainda tinha alguma coisa assim, né, ainda tinha alguma coisa de gramática e tal, mas nesse material novo, o que me chocou, Andréia, é que a gente viu assim, a literatura foi completamente tirada dos materiais do novo ensino médio, né, o ensino gramatical, assim, eu vi nos livros didáticos dessa nova reforma, uma queda drástica, assim, uma ruptura assombrosa, né? Uma coisa espantosa. E é ali que sabe, André, ali que eu vi assim, nossa, né? Eu estou vivendo aqui parece que mais um degrau de decadência, né? Do ensino de
português. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, Andréa, sobre materiais didáticos antigos, né? Porque daí a gente vai comparando, né? Porque, assim, infelizmente, a gente não consegue entrar numa sala de aula de 50 anos atrás, de 60 anos atrás, né? Das gerações anteriores. Infelizmente, a gente não consegue ter esse contato empírico, né? Como é que eram algumas gerações atrás. Então, o contato que a gente tem é pelo material didático que ficou desses períodos, né? Sim. Então, quando eu fui comparando, né, desde esse último material didático, né, dessa última reforma, às décadas anteriores, então, para mim fica muito claro que a cada reforma, a cada mudança, a coisa vai piorando e vai piorando, sabe? E não é um saudosismo, né? Porque muitas vezes a gente tem tendência a olhar o passado de uma forma idealizada, mas não, objetivamente, quando nós olhamos os materiais didáticos antigos, a cada geração a coisa vai decaindo. Então é uma coisa impressionante, assim, né? André, assim, eu vou falando, assim, a hora que você quiser me interromper, Não, pode. pode falar, fique à vontade. E assim, André, o que eu vejo um grande momento de ruptura é na passagem dos anos 60 para os anos 70. Né? O que a gente olha no material didático é aí aconteceu, claro, né? Você tem muito mais conhecimento histórico, né, sobre isso, mas nesse momento, nessa passagem de década de 60 para 70, eu vejo que nesse momento se abriu um grande abismo na educação de português no Brasil. O que veio depois é muito diferente, muito inferior ao que havia antes. André, o que eu percebo é isso, sabe? Os anos 70 foram marcados pela popularização do material didático, né? Isso, E essa sim. popularização, ela, assim, tudo que se populariza sem nenhum estudo de logística, de estratégia antes, ele tende a decair, Sim, né? Dependendo do sim, tema, sim, independentemente do tema ou da condição, ele tende a decair. E os anos 70 foram, né? Eles representam essa passagem, né? isso. Daqueles livros didáticos que você tinha ali. Todo livro didático ele era centrado no autor, né? Então, veja, Uhum, nós tínhamos os autores de determinados livros, ensino de sim, língua portuguesa por Magda Soares, você tinha uma série sim, de autores e os livros eram pautados neles. sim, No sistema, sim, com os anos 70, você tem uma mudança, uma modificação política. isso, Por quê? Porque você sim, começa a popularizar esses livros e os autores já não são mais o centro. Assim, não especificamente. Os autores agora, eles precisam ceder às necessidades gerais da escola, né? E essas necessidades é aí onde que encontra a coisa. sim. E também digamos, o MEC foi pautando cada vez mais o conteúdo do próprio material, né? Então a gente vê que houve esse paulatino movimento de centralização da educação também, não é? Isso Né? é pós a união do MEC com a USAID, né? E isso que Então, foi bem nessa época, é, foi bem nessa transição aí. exato. Então, o material didático, ele também começou a ter uma outra finalidade. É claro, gente, que tudo isso não a gente fala assim, parece que os anos 70, então todo mundo acordou diferente, todos os livros, não é isso. É que isso foi se organizando para que o material didático ele tivesse uma finalidade técnica ou tecnicista. Então, aquele material didático que até o meio dos anos 60, ele tinha ali todo um conceito estrutural lógico, né? Tinha uma estrutura lógica do ensino, do programa de língua portuguesa, você já não encontrava mais. Esse programa ele foi rompido, ele foi Isso. fragmentado, E, né? Por quê? Porque sim, também existia uma outra finalidade. A escola no Brasil estava passando por uma reestrutura. E essa reestruturação, ela exigia o quê? E isso é fruto também dos acordos MEC-USAID, isso, mas sim. também dessa centralização educacional que nós tivemos. E aí a escola, ela passou a ter uma outra finalidade. E isso ficou muito claro, por quê?
porque ela se tornou um meio bastante tecnocrático, na verdade, né? Então, essa estrutura tecnocrática da escola, ela teria de ser traduzida nos seus materiais didáticos. Sim. Então, ali nos anos 70, não é que os livros são todos péssimos, não Não, são. também Ainda não é tem assim. muita coisa Sim, que a sim. gente aproveita. Até, O pior, até o porque, pior até ano, né? porque, Pode sim, sim, falar. até porque os autores ainda dessa época, eles foram educados naquela educação antiga. Então, por isso que o nível não era tão ruim ainda. Mas é claro, a gente já vê Exatamente. uma modificação grande. Mas a geração seguinte, que foram formados por esses mestres, aí, claro, aí a decadência já é bem evidente, né? E aí Ali a gente lembra do né? Platão, né, Antônio? Isso, Porque o sim. Platão, ele faz esse desenho hipotético e acontece. Não porque ele previu alguma coisa ou nada disso, não é isso que eu estou Sim, falando, sim. mas a vida imitou a arte ali. Claro, claro. É, Porque. porque assim, as coisas têm uma sequência lógica, né? Se tem essa ruptura de gerações, uma geração abandona os valores das gerações passadas, a geração seguinte, Sim, né, não tem sim, né, como tirar, reinventar, né? Tirar do nada, assim. exatamente. Mas, É isso mesmo. pois é. Mas é isso, André. Então, claro, tem assim, né, a gente não pode aqui aprofundar todos os fatores, mas sim, tem muitos fatores externos, sociais, fatores jurídicos, políticos que influenciam nessa ruptura, claro, né? Então, temos esse acordo, né, do MEC e o ZAID mesmo, esse é um tema fascinante, eu ainda quero realmente, eu vi por alto essa questão, né, quero me aprofundar nisso aí, mas o que a gente vê é que nesse período, então, houve essa ruptura. A educação anterior, que ela era uma educação mais literária, no caso, claro, já não era uma educação, não era o ideal, né? Já era bem distante, né, de uma educação católica, né, cristã, tal, já era distante. Mas ainda era algo superior do que veio depois, né? Então, essa educação literária, pautada nos clássicos da literatura, no estudo da gramática tradicional, né, né, que dentro da linguística, né, para quem não sabe, a linguística ela trata né, a gramática como gramática tradicional, em contraponto à linguística, né? E houve também, Andréia, uma mudança na própria formação dos professores e na própria estrutura da universidade, porque a educação superior do professor de letras naquela época era muito mais pautada também numa educação mais clássica, não é? No estudo das línguas clássicas, na filologia, que praticamente hoje é uma ciência esquecida, quase ninguém sabe o que é filologia, né? Que é o estudo dos textos antigos, de línguas e textos antigos, né? Então pode ter filologia portuguesa, inclusive, né? Você se debruçar sobre textos antigos. Então, a educação do professor de letras, naquela época, ali até os anos 60, era uma educação filológica, era uma educação pautada nos textos antigos, na tradição literária. E dali para frente, aí foi criado esse sistema de pós-graduações, não é? André, você deve conhecer até muito melhor do que eu isso. Eu também nunca me debrucei profundamente nisso, né? Mas a gente vê que ali são criadas as pós-graduações. Inclusive, a que eu estudei foi uma das primeiras no Brasil de linguística, né? Foi uma das primeiras ali nos anos 70. Então, quando são criadas essas pós-graduações, na área de letras já entra a linguística, fortemente entra a linguística, não é? Aí tem aqueles autores clássicos, né, que você conhece, né? A gente conhece Matoso Câmara e tal, né? Estruturalismo. Então, daí esse pessoal eles tiram essa educação filológica, essa educação clássica e aí coloca a formação do professor pautada na linguística, que ela é uma ruptura clássica com a tradição gramatical ocidental, né? O Ocidente construiu uma tradição de pensamento gramatical de 2000 anos, até que veio os anos 70, veio o estruturalismo e rompeu com isso tudo, né? É claro que a coisa não pode dar certo, né, André? Você tem uma tradição de dois milênios e, de repente, praticamente tudo isso é jogado fora para você começar do zero, né? Tábula rasa do passado. É claro que isso não vai dar certo.
O problema, a questão toda, né, e que quando eu falo, geralmente, quando eu falo com os meus alunos, eu bato muito nessa tecla, é que qualquer tema que nós estivermos debatendo, ele não está livre de um plano de fundo político-ideológico. Pelo contrário, é o plano de fundo político-ideológico que sustenta esses temas. A própria linguística, o próprio estruturalismo, ele é uma ruptura, né, com a ideia de continuidade, com a Isso. ideia de verdade, né? Então, tem algumas, por exemplo, o próprio Saussure, quando o Saussure muda, né? Porque, veja, uma coisa impressionantemente gigante é essa coisa da linguística ser considerada uma ciência sem um objeto. Isso é impressionantemente, né? Porque a gramática, ela tem um objeto formal, Sim. né? Então, E você lembra, né? André, você lembra aquela frase do Saussure, totalmente relativista, que é o ponto de vista constrói o objeto? Ele falou Sim. isso, né? No E texto veja, dele. quem, Então isso é quem que relativismo, pega né? relativista? E outra, É, é uma frase, Antônio, que sustenta a ideia construtivista. Além disso, ela sustenta também Foucault, porque o que sim, Foucault traz, né, Foucault é com o fruto, desconstrucionismo, sim, é pautado no estruturalismo linguístico de Saussure. Então, com certeza. essa coisa assim da ruptura com a realidade, né? Da ruptura, o significante e o significado, a falta de lastro com a realidade não existe. As palavras arbitrárias, todos os signos arbitrários. Então, Saussure, ele rompe com a realidade, mas também tem as questões mais técnicas, né? Qual que era a Sim, briga dos grandes especialistas, então, da época? Era a falta de um objeto. E o que alguns sim, especialistas se entraram em combate? Que a linguística, ela quer o objeto da gramática. Já existe a gramática para fazer isso. Mas que, na verdade, sim, essa briga é inglória, por quê? Porque é um ponto ideológico. É para, de fato, sim. ir apartando a palavra da própria realidade, né? Pois é, Então, sim. por exemplo, a própria linguística histórica, ela é a gramática histórica. É a Nós gramática, temos a sim, gramática histórica para fazer isso. Então, hoje, né? Lógico, hoje é muito pior que nos anos 70. Nós estamos falando, né, de um momento hoje em que até a linguística ela sofre nas mãos dos falantes da língua, entendeu? sim, Mas sim, esse processo de desconstrução da língua, do ensino da língua portuguesa, ele passa, sobretudo, por uma questão político-ideológica. E, sim. lógico, veja, a gente está falando aqui de língua portuguesa, mas nós poderíamos estar falando, por exemplo, da matemática e Claro, falar de como a sim. matemática tem sido desconstruída hoje na academia. A gente pode Nossa, falar da imagina, questão da né? história. Sim, Então, todas as sim, disciplinas, elas foram ali estudadas para desconstrução. sim, Isso acontece. Mas e por que eu falo isso? Porque nós não podemos olhar, por exemplo, para a língua portuguesa e olhá-la somente como uma disciplina que foi maculada, que foi corrompida. Não é só isso. Ela foi sim, sim, corrompida ideológica e politicamente. Ou melhor, sim, sim, intencionalmente, né? Então, isso é sim, com bastante. certeza. A gente precisa pontuar isso para que a gente não fique só na. Poxa, mas agora se ensina muito mal. É Com porque os certeza. tempos mudaram. Não, Sim. O né? André, até uma coisa que me preocupou e como é que eu vou dizer uma palavra assim, me preocupou e realmente me incomodava, né, nos últimos anos que eu tive contato com, né, com vivência no meio acadêmico, é que na nossa área, por exemplo, tem uma disciplina que é política linguística. Então é totalmente isso que você falou, né? Então, ou seja, o próprio, mesmo aquela linguística ali estruturalista, mesmo isso, né, que já era uma decadência grande, mesmo ela já foi tirada de campo e aí virou pura política linguística mesmo. Então Exatamente. e aí é um vale tudo. Aí a gente vê aquele show de teses de doutorado,
com temas esdrúxulos, né? Com análise do discurso e tal, né? Você vê, né? De vez em quando saem essas matérias com aquelas teses de doutorado ridículas, né? Com temas ridículos. E A grande parte análise do delas, discurso, inclusive, é uma herança que nós temos dos russos, né? pois Então, é. E aí né? entra o Foucault também, ele é muito usado nessa área. Os russos, né? O Bakhtin com O o Broncar. marxismo e filosofia da linguagem. Você vê, então, política linguística, né? Análise do discurso, mesmo os livros texto no Brasil, eles falam mesmo, olha, que a nossa base é o Bakhtin, né? Nesses estudos, né? De né, a linguística bakhtiniana, tem vários nomes, tem várias Sim. vertentes ali, né? Mas assim, você vê que o Bakhtin é um autor que quem não é de letras não conhece. Mas o Bakhtin é um autor russo do período soviético e a obra mais conhecida dele é Marxismo e Filosofia da Linguagem. Esse livro você pega qualquer livro didático, tá lá ele como referência Exatamente. filosófica para o ensino de português. Então, ou seja, aí o pessoal diz que não tem ideologia no ensino. Claro que tem, tá ali, é marxismo puro mesmo, né? A principal referência deles é um russo marxista, que aplicou o marxismo para o estudo da linguagem. Então ele Antônio, via a linguagem. Sim, essa coisa é bastante interessante pelo seguinte, a academia, ela dá uma podada na gente, né? Que é o contrário do que a academia deveria ser, né? Que é do livre pensamento e isso. tal. É o oposto Mas você disso. É é o o oposto oposto, disso. totalmente. E ela te aprisiona em autores ídolos, né? Então, Isso. por exemplo, você não pode falar hoje na questão do texto sem você citar Broncar e sem citar a Koch. Então, você não pode Sim, falar isso. Por quê? Porque são os papas, por exemplo, da mudança de paradigma no aprendizado do texto, da teoria do texto, sim, da interpretação textual, da produção textual, né? Então, por exemplo, sim, hoje sim. as pessoas falam e elas, porque são vítimas, ó, a Ticiane colocou aqui no comentário, ela falou assim, ó, estou ajudando meus filhos que continuam na escola, mas tenho dificuldades porque também sou Sim, vítima. Sim, todos sim, nós sim, somos vítimas. sim. Você vê, as pessoas hoje, elas trabalham, elas ensinam, por exemplo, todos os gêneros textuais. Por quê? Isso, Porque hoje, né? eu já ouvi você falando isso. E essa educação, Andréia, baseada nos gêneros textuais, ela é baseada em Bakhtin, baseada nessa escola russa, em Bakhtin grande e parte. Broncar, porque Broncar, É o fruto que, que ele disso aí. fez? Ele trouxe toda a ideia, ele diz assim, olha, a gente tem que olhar para o texto como um todo organizado de sentido, só que o que é isso? O que ele está fazendo? Ele está tirando o texto de toda a sua estrutura da menor para a maior, então ele está trazendo o texto num todo organizado para o nível discursivo. Ou seja, e aí a gente entra numa coisa que é muito importante, que é o quê? O ensino do primário, lá no primário da língua portuguesa. Porque Isso, é o sim. seguinte, quando você olha para essa questão do nível discursivo e você pensa assim, as crianças do primeiro, ensino fundamental 1, né? Eu sou muito velha, eu uso primário, ginásio, é coisa horrorosa isso. Eu tenho que me Sim. habituar. Mas Mas também a cada década muda, eles mudam a nomenclatura, aí a gente nunca vai se então, achar. você vê, você entende hoje, a gente tem que pensar até em outra coisa, né? A gente tem que pensar, depois a gente vai falar disso, mas na política, na legislação educacional. Mas a gente tem que olhar o seguinte: o pessoal hoje chega, a criança chega no primeiro ano lá, ela não é alfabetizada. Porque os anos anteriores, na pré-escola, que agora é EMEI, na SEI, não é possível trabalhar com questões cognitivas para alfabetização. Beleza, aí o aluno chega no primeiro ano do ensino fundamental 1 e ele não é alfabetizado. Ele tem até o segundo ano para ser alfabetizado, de acordo com a nova política nacional de alfabetização, inclusive. Esse aluno é alfabetizado com a graça de Deus, porque o sistema que é utilizado é uma catástrofe. O que acontece? Ele não aprende a decodificar. Por quê? Porque a estrutura, a metodologia,
A teoria pedagógica que rege a alfabetização hoje, ela é um método global de ensino. Então, o aluno, ele não passa das partes menores para as maiores, ele não consegue decodificar, ele não domina a decodificação, a codificação, ou seja, ele não lê e não escreve bem. E aí, o que esse pessoal faz? Ele traz o texto para o aluno. Pois é, sim. Sim, sim. Texto. Ou seja, lembrando do Broncar, uma unidade, um todo organizado de sentido. O aluno que não domina a codificação e decodificação tende a achar elementos no texto que vão fazer com que ele... Olha, a professora vai dizer assim, veja, vocês estão vendo? Isso é um substantivo. Olha só, sem conceito claro, sem sequência lógica. Sim, E pior, sim. utilizando ou dentro de um sistema, de um currículo espiral, que é um dos maiores responsáveis pela não aprendizagem hoje. Então, o ensino da língua portuguesa hoje, ele é pautado em autores totalmente ideológicos, contrários à realidade, ou seja, eles entendem que a palavra e a realidade não se dão, pelo contrário, são autores que entendem, veja, Saussure fala isso. Isso, sim. Uma das... Isso mesmo, você vê, Andréia, não é? Claro, tem as raízes políticas ideológicas e tem esse fundo intelectual que, claro, uma das fontes dela que a gente já falou é o Saussure e você vê ali mesmo na obra principal dele, quando ele fala em significado e significante, o significado da palavra é algo totalmente subjetivo. Cada um tem o seu na sua mente, na sua cabeça. Exato. Né? Você, por exemplo, a celular, né? Você tem o seu conceito de celular, na minha cabeça eu tenho o meu, cada um que está vendo aqui tem o seu, então não há uma objetividade, né? O sentido da palavra não é objetivo, não é algo que está na realidade. É algo totalmente subjetivo, é algo do indivíduo, né? Então, tem essa questão do relativismo, né? Que o ponto de vista cria o objeto, aí o significado, cada um é totalmente interno, totalmente subjetivo. Então, aí por isso que depois do estruturalismo, veio o pós-estruturalismo, com todo esse relativismo, né? Foucault e toda essa escola francesa que a gente viu que aí infectou todas as áreas humanas, né? Imagina, por Foucault e essa escola francesa ali dos anos 50, anos 50, 60, 70, né? Esse pessoal da geração de Foucault, nossa, eles destruíram não só as humanas, todas as áreas, né? Foi tudo infectado por isso aí. E o Foucault, nossa, desde a faculdade eu já vi isso. Nossa, esse homem, não sei se foi uma coisa diabólica, ele escreveu desde a medicina ao direito, à história, o cara escreveu sobre tudo. Então ele conseguiu ferrar todas as áreas da universitárias, tudo. Tem umas perguntas aqui, olha só, Tiziane desculpa, tá. André, que eu fugi um pouco, né? Mas assim, realmente, voltando a essa questão da alfabetização, Andréia, eu tiro pela minha experiência, né? Eu cansei de ver alunos ali na sétima, oitava série que não sabiam estruturar um texto, não sabiam. Aí eu tive que fazer o trabalho do zero. Então, na experiência prática, Andréia, eu vi que você fazendo o básico, você fazendo aquilo que é o simples, dá efeito, entendeu? Exatamente. Você ensinar assim coisas, Andréia, coisas básicas, sabe? Olha, pontuação, vírgula, estrutura do texto em parágrafo, a estrutura lógica, né? Início, meio e fim. Você indo pelo básico, né? Olha, dizer para o aluno, olha, início de frase, letra maiúscula, final de frase, ponto, vírgula, né? Ensinar o aluno a estruturar diálogos, se ele está escrevendo um conto, parágrafo, coisas básicas. E Andréia, funciona. Funciona. Em um ano que eu peguei turmas assim, que quase todo mundo não sabia, escrevia um texto sem ponto, sem vírgula, sem nada, tudo com letra minúscula. Eu fiquei espantado quando eu via, né, alunos assim na sétima série. Então, eu comecei o trabalho do zero e a gente fica muito feliz que, André, ensinando o básico, que é isso que eu falei. Olha,
Depois de um ano, a gente vê os frutos, né? E o pessoal termina o ano, nossa, estruturando um texto. A gente fica feliz, né? E fazendo o básico, fazendo coisas simples, né? Exatamente. Ensinando a estruturar um texto, prática de escrita, leitura, escrita, correção. Você vai lá do lado do aluno, corrige, mostra para ele, não é assim, é assim. E até essa questão da correção, né? Nossa, virou um tabu, né? Você não pode corrigir o aluno, né? Então, se aceita tudo. Então, assim, André, pelo que eu tive da minha experiência, a gente fazendo o básico, realmente, ali, olha, né? Coisas muito básicas, dá fruto, né? E nem o básico hoje em dia se faz, né? Então, assim, Não a gente está faz. a E gente tá numa você situação vê. tão calamitosa que só fazendo o básico hoje em dia já, nossa, já é um grande salto, assim. Mas eu acho, Antônio, que se criou Hum. uma ojeriza muito grande ao básico. Sim, sim. Se criou uma ojeriza muito grande ao ordinário. E veja, Isso, ordinário tem uma função de se chamar assim, sabe? claro. Então, veja só, eu tive alguns alunos no passado. Os alunos, Hum. eles eram experts em fazer análise morfológica, mas eles não sabiam o conceito de um pronome, eles não sabiam o que era um pronome. Eles olhavam para a palavra, é Sim. um pronome, é um verbo, certo. O que é o verbo? Eu não sei. Então, veja, então a gente tem, o que faltou? Faltou o básico, faltou a sequência lógica, faltou a gente entender que a coisa parte do menor para o maior, e é fazendo isso em questões de progressão. Né? Então, tem umas perguntas aqui. A pergunta da Ticiane. Alfabetizei meu pequeno pelo método fônico. Não devo apresentar os gêneros textuais para ele, mesmo com textos bons? Ticiane, o problema dos gêneros textuais não são os textos. Não é uma questão de conteúdo. O problema dos gêneros textuais é a mudança de paradigma. Se você lembrar de quando você aprendia lá na escola, você vai ver que a professora trabalhava com vocês tipologia textual. A tipologia textual, ela era mandatária. Ou seja, você tinha tipo narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo, certo? Então, era-se trabalhado a tipologia textual. E dentro dessas tipologias textuais, você tinha as várias manifestações que hoje a gente chama de gêneros textuais. Porque os gêneros textuais, eles são manifestações discursivas. Então, por exemplo, por isso que fala, olha, a bula de remédio é um texto, é um gênero textual. E aí ela se encaixa em qual tipo textual? Injuntivo. Então, veja, a questão dos gêneros textuais, a primeira coisa, ela é também ideológica. A gente não tem tempo para falar disso aqui numa live. Não dá, né? Mas a gente precisaria falar um pouquinho disso com mais tempo. No entanto, o que você percebe hoje na estrutura do currículo? Não se fala especificamente na tipologia. Você traz como mandatário o gênero. Então, você vai falar do conto, da crônica, do romance, da novela, da fábula, do bilhete, da carta, do manual de instruções, do artigo de opinião, porque você vai trazer a manifestação discursiva, ou seja, os gêneros textuais, e aí você então vai perceber, olha, esse gênero textual, nossa, peraí, ele funciona mais como o quê? Como narrativo, como descritivo, mas veja como isso é ilógico. Quando você aprende pela tipologia textual, você consegue ali esquematizar todas as características do tipo textual narrativo. Daí, você tem o tipo textual descritivo. E você vê um gênero textual e você vai perceber que, embora ele tenha majoritariamente as características do tipo descritivo, ele também apresenta coisas do tipo narrativo. Mas por que você vai conseguir fazer isso? Porque você aprendeu o tipo narrativo, o tipo descritivo e entendeu como é que ele é construído. Então, veja, é um edifício e se constrói a partir dos tijolinhos. Os gêneros textuais, eles já são a manifestação do edifício pronto. Não sei se dá para entender isso. E aí você vai ter que dissecar este edifício. Ou seja, no fim das contas, gera uma confusão. A Alexandra pergunta assim, olha, ela fala, boa noite, professores.
Que live importante. A Alexandra é minha aluna, Antônio. Olha Bacana. só, eu me dei conta dessa pobreza nos livros didáticos e fui buscar materiais antigos para as minhas aulas. Isso. Encontrei alguns da década de 60 que são riquíssimos. São mesmo, eles são muito Olha, bons. olha, Andréia, posso fazer uma intervenção Claro que nessa pergunta? pode, fica à E vontade. assim, eu sou, nossa, eu sou um fã, um amante de sebos, né? E infelizmente, claro, a cada ano que passa, se torna muito mais raro a gente achar obras antigas, anteriores aos anos 60. Sim, Porque se você, a Alexandra que falou, né? isso. Porque assim, daqui a pouco, daqui a 10 anos, vai ser quase impossível você achar obras, já está, na verdade, né? Ali de 100 anos atrás, não é? Sim. Porque assim, Alexandra, você vai ter um choque quando você vai ver o material didático dos anos 20, por exemplo, que é o que eu pesquisei, Andréia, né? Por exemplo, eu tenho, claro, eu não trago na íntegra, né? Mas eu tenho, Andréia, me inspirado muito em materiais de 100 anos atrás, dos anos 20, né? De material didático mesmo. E a gente fica, Andréia, espantado, assim, porque lá tinha conteúdo de terceira a quarta série, que hoje o aluno termina o oitavo ano e não vê. Exatamente. Para a gente ver o abismo, né? O abismo, você vê um século, né? Por exemplo, eu tenho um livro aqui, ó. Tem um livro aqui que tem quase 100 anos. Ó. Esse aqui é um livro didático de 100 anos atrás, Qual que é o nome, né? Antônio? Eu tenho aqui, é do material dos maristas, dos colégios Ah, tá. maristas. Aí eu tenho outro aqui, por exemplo, seria o Fundamental 2, né, dos anos 40. Quando a gente olha esse material aqui, aí a gente fica espantado, Andréia. E é difícil, porque hoje em dia esse material aqui é cada vez mais raro você Raríssimo. achar num Olha, eu sebo, gosto assim. muito de No- no- sebo. no- nos Gosto anos muito. 60, assim, nos anos 60, tudo bem, ainda eram melhores, mas quando você compara com materiais dos anos 20, anos 40, nossa, é outro nível, né? O que tinha lá era outro nível. Olha, esse daqui é um livro dos anos Eu não tô, eu, 50. eu não tô te vendo Ah, é ainda. verdade. O pessoal, depois eu te mando, Antônio. E Tá. esse daqui é um livro dos anos 50, do José Baptista da Luz. E ele foi um grande autor dos materiais de língua portuguesa. Esse livro aqui é do ensino primário. Ensino primário. Quer dizer o seguinte: primeiro, segunda, terceira, quarta série. Certo? E aí, se você olhar qual é a. Eles já começam nas lições de gramática para o primeiro ano com a morfologia, a fonética e a morfologia, sem nenhuma cerimônia. Mas aí, Sim, quando sim. ele já termina o primário com todas as lições de gramáticas dadas. Claro, Isso, sim. hoje nós não conseguimos fazer isso por vários motivos, vários motivos. A outra coisa, eu esqueci, a Ticiane me perguntou uma coisa e eu não posso deixar de falar isso para não incorrer em problemas. Ô, Ticiane, você pergunta se não deve ensinar os gêneros textuais. Deve ensinar. Por quê? Porque hoje toda prova, todo concurso, tudo vai cobrar isso dos alunos, certo? A gente não pode ser assim, a gente não pode ser mártir de nada, entendeu? Então é isso que se pede hoje e você ensina, mas ensinando de fato através do quê? De um olhar sequencial, lógico, né? Vai ensinar que esses gêneros pertencem a determinadas tipologias textuais. Então, não é não ensinar, mas é não ceder ao fato de que você só existem gêneros textuais, certo? A Jeane pergunta qual seria a saída se tudo está assim. A saída é conosco mesmo, é estudar da forma correta, né? A gente não vai esperar isso da rede. Não vai. Gente, olha só, as pessoas elas não conseguem enxergar o problema estrutural, por exemplo, da BNCC. Não conseguem, elas acham que o problema da BNCC é só conteúdo. Então, a gente não vai entrar nessa questão. O que nós vamos Sim, sim. fazer é ensinar e estudar aquilo que é correto, mas O sem problema é abandonar muito aquilo que é profundo, né? cobrado. O Entende? problema, A gente não pode. Pode sim. falar, Antônio, desculpe.
Não, desculpa, porque assim o problema é muito profundo, né? Nossa, André, você conhece o Cláudio Titerix, né? Conheço, claro. Ele teve aqui num congresso aqui do Instituto Santo Agostinho, aqui em Aham, Florianópolis, ele teve nesse sábado, né, nesse final de semana, e ele tem um livro sobre o problema da educação brasileira, né, da educação no Brasil. isso. E nessa obra ele faz um panorama de todo esse problema, não é? Então, até na palestra dele no evento, nossa, ele mostra como as raízes são, né, são filosóficas, as causas são muito remotas, né? As causas, Exatamente. digamos a causa eficiente, né? Digamos, a causa intelectual, ela é muito remota. Então a gente se desdobra na história, na filosofia, vai na questão do direito, da ideologia, nossa, isso toca tudo, né? Então é uma coisa muito interdisciplinar, né? O problema é muito amplo, né? Então, por isso é que todo mundo se sente meio perdido, porque a gente não tem como abraçar todas as dimensões desse problema, né? Mas assim, o que eu vejo é que a gente tem que fazer o básico, né? Aquilo que eu falei, o básico funciona, né? O ordinário, como você falou, né? O ordinário funciona, né? E Exatamente. o ordinário funciona e porque assim, até né, eu pensava em algumas coisas para falar aqui. Por exemplo, né, nossa, uma coisa que me incomodava muito, André, e para mim foi um grande sintoma da situação assim, de fundo de poço mesmo que a gente está, é porque nas ocasiões em que eu tinha que faltar para ir numa consulta médica, alguma coisa assim, o auxiliar que me substituía era assim, era tiro e queda. Passava uma atividade de redação, e qual era o tema da redação? Era alguma coisa da pauta woke, minoritária, agenda minoritária, né? Então era inevitável isso, assim, sabe? Né, a professora substituta, ela deu, o que que ela, eu perguntava para a turma, o que que vocês tiveram, né, ontem que eu faltei? Ela passou uma redação, o que que era redação? Era só aqueles temas da pauta woke, né? Uhum. Então, ora, como é que. E se eles fazem isso, né, nos dias obviamente, eu nunca fiz isso, né? Mas se eles faziam isso nas aulas que eu não ia, e eu via com os outros professores, assim, a própria temática das redações era só isso, era só tema ideológico, e tema ideológico, assim, de radical mesmo, né? Então, como é que os alunos eles vão aprender o domínio da língua, o domínio da língua culta, se eles só passam, quando tem redação, o tema da redação é esse tipo de coisa. Né? É só tema ideológico de extrema esquerda. Então aí não tem condições, né? E claro, aí o pessoal pode acusar a gente, mas daí vocês vão puxar para o outro lado. Não, não. Eu não falava de política na minha aula, não. Um aluno que visse a minha aula, o professor ele votou em quem, sei lá o quê, qual é a ideologia do professor. Eu não transparecia isso nas minhas aulas. Eu separava isso muito bem claro, né? Só que assim, o conteúdo das redações eu não levava para esse lado. Né? Como é que o aluno vai aprender? Como é que o aluno vai aprender a estruturar um texto se sempre o viés dos temas é esse? Né? Então é uma coisa calamitosa, assim. E quando eu deixava, hoje em dia eu não faço mais isso, mas nas poucas vezes em que eu deixei a temática das redações livres, né, nos últimos anos, era tiro e queda, os trabalhos eles vinham, né, dos alunos vinham muito nessa temática também, porque eles receberam isso já dos outros professores. Então, Condicionados. condicionados. Então a coisa é muito, muito, muito preocupante, assim, né? Desse radical. Eu concordo totalmente com você, a pauta é ideológica de fundo, é totalmente isso, né? Essas ideologias destrutivas, e os alunos estão recebendo assim doses cavalares disso em português em todas as matérias. Assim, então, realmente é só fazer o ordinário, né? Você, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, o aluno recontar uma história que ele leu, por exemplo, né? Trabalhar a memória, você saber recontar uma história que você leu, né? Então isso é muito bacana como exercício mesmo, né? De memória, de estruturação do discurso, né? Você recontar e resumir também, né? Você fazer resumo do que você estudou. Então eu gosto muito disso. Em vez de você simplesmente ficar
injetando tema ideológico. Não, vamos passar um texto legal, um texto, às vezes, às vezes eu mesmo, né, pegava um livro de literatura e lia para a turma, realmente em voz alta. Né, no ano passado eu fiquei várias aulas com turmas ali de sexto, sétimo ano. Eu pegava um livro bom, né, um livro de literatura bom, ia lendo em várias aulas com os alunos, em voz alta, e eles prestam atenção. Isso é impressionante, Andréia, né? Uma turma de 30 e tantos alunos, eles gostam de sentar e ficar ouvindo uma história, né? Então, assim, realmente foi muito satisfatório, assim, né? É muito legal você conseguir que uma turma grande preste atenção numa história. Isso é muito bacana, isso é muito reconfortante, né? E depois trabalhar a memória. Olha, agora vamos recontar a história que vocês ouviram. Vamos depois resumir a história, né? Então, isso funciona, isso ajuda muito a desenvolver a escrita, né? Exatamente. Não sei se eu fugi um pouco do assunto, mas assim, Não, a gente trazendo exemplos concretos, né? E funciona muito bem, assim, não é? Claro que eu trabalho também com várias outras estratégias, mas essa foi uma experiência que funcionou bem, prendeu a atenção dos alunos, né? Porque é um grande desafio, né? André, assim, eu não sei se você quer colocar outra pergunta, eu quero também começar a trabalhar esse assunto, porque outra raiz do que a gente tem falado aqui está na formação dos professores. E aqui, com certeza, tem pais de alunos, né? Vocês vão ficar, não sei se você trabalha com esse tema também, mas os pais aqui de alunos vão ficar estarrecidos em saber que os professores de português se formam sem ter estudado uma gramática na faculdade. Não se estuda gramática na faculdade. Isso é uma coisa que os pais não sabem isso, né? Só a gente que passou por um curso de letras sabe. Não se ensina a gramática tradicional na universidade. É um negócio assim, o sujeito ele ganha um diploma de letras, vai ensinar língua portuguesa e ele se forma e nunca lê uma gramática do português completa. Isso é o que acontece assim, olha, se você for ver aí, mais de 90 e tantos % dos professores, com certeza, ele tem esse histórico. Né, André? Tô errado? É exatamente isso, porque o foco das letras mudou, né? Não é mais a isso é estarrecedor, né? Imagina você vai se consultar com um médico e ele nunca estudou medicina. É quase isso, né? Exatamente. Então, é um negócio assim, espantoso, né? Nossa, os professores de português não estudaram gramática na faculdade, não estudaram a fundo, não mergulharam nas gramáticas tradicionais. É um negócio espantoso, né? É estarrecedor, assim. Eu quero começar a trabalhar muito isso, né? Porque é uma coisa que as pessoas fora da nossa área não sabem disso. Né? A gente está num país continental em que os professores da língua materna não estudaram gramática do português. Isso é ridículo, é uma situação de barbárie, assim, né? Porque a gente vê, qual foi a primeira coisa que os jesuítas fizeram quando estiveram no Brasil? Foi escrever gramática das línguas indígenas, né? O ensino no Brasil começou com gramática, não é? Exato. O ensino de gramática. Então, a gente tem uma questão grave nisso, né? Então, é absurdo, assim, a situação é absurda. O Danilo fala aqui, olha, ele se formou na UEL há 20 anos e ele teve apenas 1 ano de gramática. E é exatamente isso. Mas ainda teve alguma coisa, né? Ainda teve, pelo menos teve 1 ano. É a UEL. Ah, tá. Né? Então, ainda é uma universidade pública. E é diferente, por exemplo, nas privadas hoje, acho que não tem mais nenhuma. Hoje, se você chega na USP, ainda tem alguma coisa. Ainda tem o departamento de letras clássicas e vernáculas. Você ainda tem o departamento de filologia. Você ainda consegue ali alguma coisa, pegar alguma optativa. Nas universidades, acho que na UF também, na UERJ. A UERJ é muito forte a questão também da questão da língua portuguesa. Sim. Mas dentro da academia, isso já está diminuindo, né? Sim, André, eu me formei em 2010 e boa parte do núcleo da linguística na minha universidade era oriundo da Unicamp, né? E não, assim, olha, nas matérias de letras mesmo, português, zero. Linguística pura, todas as matérias, só linguística.
E, assim, eu tive que procurar por fora, e, assim, eu ainda. O contato que eu tive com gramática foi graças ao latim que ainda tinha na faculdade, alguma coisa, né? Uhum. Aí a gente foi procurando por fora, mas, assim, a situação é ridícula a coisa, né? Você só tem linguística, que foi essa teoria, como a gente falou, né? Surgiu aí tem um século e pouco, né? De Saussure para cá, que é a linguística moderna. E todo o resto você jogou no lixo, né? A academia jogou no lixo. Então, É. então, ou seja, uma das raízes, uma das causas é essa, né? Como é que né, você não tem um efeito sem a causa. Então, você não vai ter um ensino bom se os professores não estudam gramática na universidade. E o que a gente está falando aqui é uma heresia para a academia. Nossa, eles passam 4, 5 anos ali doutrinando todo mundo, dizendo que não, a gramática tradicional não presta, não serve para nada, tá? Esses conceitos estão completamente equivocados, antigos, a linguística já refinou esses conceitos, já né, está muito superior ao que era a gramática, mas, e os efeitos dessa educação linguística, o que está tendo, o que está ocorrendo, né? Sim. É o que nós estamos vendo aí. Para você pegar uma pessoa que tem um domínio mesmo, né? Ó, fulano, senta aqui e escreve uma redação para mim. Quantas pessoas no Brasil, quantas pessoas que a gente conhece que tem essa capacidade? Senta aqui, não é uma mensagenzinha de WhatsApp, não. Faz aqui um texto de uma página, com início, meio e fim. Um texto com, né, com uma continuidade lógica. Grande parte das pessoas não tem mais essa capacidade. Né? Então, a situação bem complicada. Então, começa por aí. Os professores se formam sem terem estudado gramática tradicional. Então, não tem como um ensino dar certo numa situação dessa. Né? E Andréia, a gente falou do livro Sim. didático, uma outra coisa que se você me permite, Claro. quem é pai aqui de alunos, você pega o livro didático do seu filho, ou depois, dá uma olhada. Ele parece um gibi, uma história em quadrinhos. É só tirinha de jornal ali, só história em quadrinhos. É um negócio ridículo, assim. Né, com essa história de querer né, tornar o ensino mais próximo, né, da criança ou do adolescente, é um troço ridículo, assim. O livro didático de português virou um gibi da Marvel, praticamente. É, Não é, o não é livro verdade, didático ele André? tem uma estrutura diferenciada hoje. Então, ele É, tem uma estrutura chamada dialógica. Então, pois todo o é, sim, texto ele vai conversar com o aluno. Ele não conversa sim, com o professor. Para o professor existe ou uma parte no livro, uma parte específica reservada para o professor. Isso era utilizado até alguns anos atrás. Hoje, o mais comum é que exista o livro apenas do professor e no livro do sim. professor existam as orientações ali. Mas o livro didático, hoje, ele traz uma profusão de cores, ele traz uma Isso, enorme quantidade de desenhos, e isso, assim, por que que é isso? Tem uma razão disso. Você aumenta o efeito visual, você aumenta o texto visual e você diminui o texto gráfico, o texto escrito. isso. E isso tem uma razão também. Quer dizer, isso chama, nessa estrutura deles, de você respeitar o tempo do aluno. Mas isso não é Pois é. verdade. Você não E aí respeita você nem tempo, pega, né? ó, André, você pega esse livro aqui, ó, esse aqui era de Fundamental 1. Uhum. Aqui você pega, não tem cor, não tem nada aqui, não tem nada, não tem ilustração, só tem umas figurinhas ou outras, mas assim é algo bem sóbrio, né? Uma sobriedade grande, Sim, ó. Você sim. tem bem, você tem, ó, aqui ó, você tem uma coisa ou outra bem sóbria, não tem essa explosão de cores, essa explosão de imagens, né? Mas isso Até na própria também tem uma capa. questão antropológica, né? Qual que é a questão? A pedagogia moderna, ela trabalha com uma ideia cretina, com uma ideia absurda de manter a criança no sensorial por muito mais tempo do que ela deve estar. Então, quando começou o trabalho das fases do desenvolvimento da criança,
os especialistas, os grandes nomes aí da pedagogia moderna, eles começaram a fazer, eu não sei se eu vou me fazer explicar, mas o que, que eles fizeram? Eles falaram, olha, a criança não é um mini adulto. Sim, é verdade, não é. A infância não é uma preparação para a vida adulta somente. Não, é uma fase que deve ser vivida como tal. E o que, que eles fizeram? Sabe quando eles criam ali todas as comodidades na fase da infância para que a criança nunca mais saia dela? É exatamente isso que tem sido feito ao longo dos anos, principalmente naquilo que é material didático. E é uma grande, assim, é uma grande tristeza que os professores e os pais não percebam isso e achem que trazer esse monte de cor, esse monte de desenho, esse monte de... Olha, gente, isso só vai fazer com que a criança permaneça no modo sensorial muito mais tempo. Sim. Só que o que nós precisamos é que estas crianças atinjam quanto antes aquela condição de fazer uma operação complexa da inteligência. E ela não vai Andréa, fazer isso enquanto toda a questão sensorial estiver sendo estimulada e não ordenada. Então, esse monte de cor, esse monte de estímulo, uma quantidade pequena de texto, tudo isso piora o aprendizado. As pessoas acham que faz melhorar. Não faz. Não. Isso piora a concentração, piora o aprendizado. Com certeza. Ah, mas a gente não pode entupir a criança de coisa. Você não precisa entupir. Mas acontece que você está dividindo a atenção dela e o tempo dela com um monte de cor e desenho e isso aqui de texto. Olha, aí, se você André, colocar mais texto, você não vai conseguir. Por quê? Porque você inundou o imaginário dela com esse monte de desenho, de cor, né? Então não dá. Sim. Pode falar. Olha, tem um livro que ele é bem marcante, assim, bem ali, eu acho que é bem no iníciozinho dos anos 70, né? Mas ele é uma explosão de cores, é um negócio absurdo, assim, você não consegue nem focar em prestar atenção nos elementos no texto, né? É tanta cor, é tanta imagem. Eu ainda vou postar uma foto dele nas redes sociais, porque eu não tenho aqui, tá lá é um livro da biblioteca da escola, né? Onde a gente tem esse acervo, assim, mas é um negócio absurdo. E aí você tem as ilustrações, elas vão cada vez... a própria estética das ilustrações, né? Você vai vendo que elas vão a cada década que vai passando, elas vão se distanciando de representação do real, de imagens reais, e elas vão ficando cada vez mais estilizadas e coloridas. Sim. Né? Você vê hoje em dia, isso é no material didático, é audiovisual para criança também, a gente vai vendo isso, né? Os desenhos eles vão ficando cada vez mais estilizados e cada vez mais distantes da representação do real mesmo, né? Você não representa mais um cachorro, um desenho de um cachorro. Ah, não, o cachorro é todo fofinho, todo redondinho, todo estilizado. Então, isso, Andréia, isso não está só no material didático, isso está em digamos, todos os materiais para crianças, brinquedos, roupas, estampas. Tudo. E isso tem um efeito, isso está em tudo, isso tem um efeito, claro, eu não posso aqui provar empiricamente, mas a minha razão me diz que as consequências psicológicas a longo prazo são terríveis, porque a criança ela perde o contato com a objetividade, com o real, com o concreto. Sim. Então sem dúvida. Ela entra numa outra realidade, na realidade construída, não numa realidade do mundo natural, do mundo que Deus criou, não. Ela entra numa realidade paralela. É por isso que as pessoas estão tão desconexas do mundo real hoje em dia. Qual é a raiz disso, né? Ora, está lá na infância. O sujeito ficou ali anos e anos sendo alimentado com imagens idealizadas e tal, a consequência dá nisso, né? Por exemplo, olha só, André, desculpa, só por último aqui, ó, eu tenho esse livro aqui, ó, ele é de 62, olha só, a capa dele já toda estilizada, né? Um monte de cores e tal. Esse livro aqui, ó, é de 62, se eu não me engano, então isso já vem de longe. Nos anos 50, no material dos anos 50, a gente já não observa isso, é diferente. Sim. E nos anos 70 a coisa piorou muito. Né? E a gente está numa outra condição agora. Porque, por exemplo, você vê... isso é uma coisa que eu quero tratar brevemente. Que é o quê? É a questão da ilustração.
Hoje, nós temos uma questão muito grave com relação a isso, que ultrapassou essa questão do estímulo. Ela já está na questão de formar o imaginário mesmo das pessoas. Isso, Por sim. quê? Porque, veja, a maioria das artes hoje que vão representar pessoas, estão representando pessoas sem características definidas. E isso não é só na questão sexual, isso é em outras questões. Não Sim, existe uma forma corpórea mesmo, eu estou dizendo, uma forma definida. Então, se você pegar as propagandas do Nubank, da Vivo, sei lá das quantas, são formas grotescas. Parece o Abaporu, lá da Tarsila do Amaral e tal. Só que a questão toda, gente, é a seguinte: existe uma outra questão, é que as pessoas não estão se dando conta dessa desconstrução da imagem do homem, do ser humano, não estão se dando conta desse rompimento do lastro da imagem do homem com a realidade, estão usando essas isso. imagens até dentro da igreja. Sim, Estão sim. usando imagens de santos sem face. E as Isso. pessoas acham que isso não tem Crucifixos, né? problema, né? Crucifixos estilizados Exato. também, né? Então tá. As pessoas não estão É, achando que isso seja um problema, mas elas não conseguem enxergar que tudo isso é uma corrupção do lastro que as coisas têm com a realidade. As pessoas isso, não sim. estão enxergando isso. Né? Então, Sim, veja, às vezes a gente está aqui combatendo a ideologia, combatendo a cultura da morte, mas a gente não está conseguindo se dar conta que, por exemplo, uma ilustração está tirando a atenção do meu filho e está fazendo com que o perfeito. meu filho entenda que aquilo ali é uma imagem do real. E não é Isso realidade mesmo. coisa alguma. O André, e uma das coisas que a filosofia clássica nos ensina é que o belo e o verdadeiro andam juntos, né? Exato, Você não consegue separar o belo da verdade. Então, exato. se você corrompe no aluno, na criança, o senso do belo, você vai corromper o contato dela com a verdade. Uma coisa está ligada à outra. Perfeito, é isso mesmo. Agora, tá certo eu pegar. Então, eu vejo até em materiais assim conservadores, protestantes, católicos, umas imagens assim. Pelo Sim, amor de Deus, não é possível que essas pessoas não consigam enxergar que esta perfeito. representação do homem, da criança, do ser humano, não condiz com a realidade. Então, por exemplo, eu vou até fazer aqui. Tem uma artista, a Gisele Daminelli. Se você puder pegar as ilustrações dela, você vai ver como ela retrata a realidade das formas, a realidade dos objetos, a realidade das pessoas, a forma. Por quê? Porque aquilo a criança vai olhar aquilo e vai enxergar um lastro com a realidade. Isso. Aí me incomoda muito que as pessoas tragam obras, livros infantis que vão corromper essa visão da imagem do homem, da imagem de um cachorro. Tudo para hoje, quando você vai falar que é para criança, tudo é uma coisa infantilizada num Isso. nível assim completamente eu não sei nem qual adjetivo usar. E Pois é, aqui, quer sim, sim, dizer, é. você não está permitindo, você está promovendo que aquela criança fique quanto tempo for necessário no sensível. Isso. Ela não vai conseguir fazer abstrações maiores, ela não vai chegar às operações mais complexas da inteligência. Por quê? Porque tudo o que está sendo feito com aquela criança é para mantê-la no mundo sensível. Se a gente pegar, por exemplo, o Piaget diz o seguinte, que numa das fases, não vou lembrar agora a fase do desenvolvimento da criança, ele diz, olha, a criança fica muito tempo aqui, dos 7 aos 12 anos, ela não faz ainda operações complexas da inteligência. Como não? Mas quando você vai... Porque a filosofia não nos ensina isso. Pelo contrário, como nós já nascemos, a gente nasce predisposto à verdade. A gente nasce Sim. naturalmente orientados para a verdade. As Certo? ideias Agora, inatas, né? exato. Agora, a questão toda é o seguinte: o que as teorias modernas de pedagogia fazem? Elas instalam a criança na infância, como se a infância fosse um grande bem. Tem até pedagogo que diz que a criança não tem pecado original, né? Que quem atrapalha a vida da criança é o adulto. Eu fico louca quando alguém ainda acredita numa Sim. coisa dessa. Mas, enfim. E E, aí, e, eles vão e, mantendo a criança
no sensível. Isso. E isso vai E a inteligência. Sim. Né? E aí, ou seja, né, a geração dos anos 60 teve aquele culto à juventude, né? Eles não queriam envelhecer, né? Queriam sempre ser jovens, né? A geração jovem guarda. Os filhos deles, dessa geração boomer, aí foi o culto da infância. Então, aí você tem agora os netos deles, é uma infância eterna. O pessoal não quer amadurecer, não quer entrar nem na juventude, quer ficar na infância. Então, a gente está numa sociedade, além de sexualizada, infantilizada. É um negócio esquizofrênico, né? Esquizofrênico. Parece paradoxal. Parece, mas não é. É esquizofrênico. A palavra é exatamente essa. E nós não estamos... Então, assim, toda vez que nós... Porque se a gente enxerga a realidade, Antônio, a gente tem o dever moral de mostrá-la, de torná-la evidente. Agora, veja só, quando nós olhamos assim para um livro, trazendo para o nosso universo, né, a questão da língua portuguesa, a questão do ensino, da pedagogia, quando nós olhamos para um determinado material e aquele material ele rompe a ideia de realidade, a gente não pode permanecer com aquilo. Não pode. E o que é isso? É uma falta de caridade com as crianças que vão perder, que estão sendo privadas sabe, da oportunidade de conhecer a verdade, de conhecer aquilo que é belo. Né? Eu sei que o bom, belo e verdadeiro se tornou assim... ficou prostituído nos dias de hoje. As pessoas falam muito isso sem o lastro com a realidade. Então fica uma coisa quase que uma tara, um fetiche. Mas que a gente tem que entender isso no seu sentido real. A gente não pode dissociar a palavra do seu significado. E o bacana é que a gente conseguiu ver uns exemplos bem práticos disso, né? De como que a gente aplica isso, né? Exato. Então, nós precisamos, assim, de forma muito concreta, né? Essas questões todas são importantes. A questão visual é extremamente importante para o aprendizado. Por quê, gente? Porque aprender começa pelos sentidos. Então, a gente precisa fazer isso com os sentidos, educar os sentidos. Todo mundo fala hoje, aos 4 ventos, nós precisamos formar o imaginário. Meu amigo, o imaginário ele é secundário neste momento. Porque a primeira coisa que a gente precisa cuidar daquilo que os nossos sentidos vão captar. Porque o imaginário vem depois, né? Em termos, a gente fala isso como se tivesse uma ordem cronológica enorme entre tudo isso. Não, é simultâneo. Mas a gente precisa olhar para aquilo que os nossos sentidos vão captar. E isso é o que os gregos faziam, que os filósofos, né? Falando dos filósofos, não dos sofistas. Isso, sim. É o que os filósofos faziam. Olha, você quer criar bem, quer criar uma pessoa que seja verdadeiramente filósofa e tal? Primeira coisa, na infância, separa ela de tudo que é ruim, feio. Que é ruim e feio, ou seja, você precisa cuidar daquilo que a criança vai ver, daquilo que a criança vai receber. E isso faz acostumar a criança, acostumar a criança a contemplar o belo, né? A ver imagens belas, ouvir belas músicas, né? E belas imagens. Isso, imagina, isso lá na antiguidade era assim e se a gente quiser partir mesmo para a prática, é isso, né? Você, em vez de ficar colocando os alunos a escutar a Legião Urbana, né? botar os alunos a escutar alguma coisa mesmo elevada, né? Então há músicas elevadas. Como assim Legião Urbana não é algo elevado? De onde você tirou essa heresia? Eu não sei, André, eu sei assim. Eu sou suspeito, assim, eu tive a minha fase aí de ouvinte de Legião Urbana. Mas assim, a gente tem que ter a hierarquia dos valores, né? Então, na educação, né? Você ouvir ali no carro e tal, né? No momento aí meio deprê, né? Ouvir ali 4 estações e tal, né? Mas tudo bem, né? Mas tem coisas elevadas, né? Depois de sair, isso, né? Vento no litoral, eu entendo. Vento no litoral, pois é, isso é ter um momento para o vento no litoral, né? Mas não para a sala de aula. Não, nunca, né? É verdade. Então, eu lembro de uma vez, Antônio, na sala de aula, eu estava dando aula, eu sempre dei aula nos 3 períodos, né? Então, porque professor é isso daí, né? Essa vida aí, não tem jeito. Então, no meu período noturno, eu dava aula para o ensino médio. Rindo aqui, ó.
tudo deve ter o passado de Legião Urbana aí. Aí... Na aula de história, colonização, descobrimento do Brasil e índios, né? Nossa, terrível. E aí, eu dando aula, nessa época, tinha um jornalzinho do governo do estado de São Paulo e ele dava exatamente o que você tinha de fazer dentro de sala de aula. E eu, nova, né, bobona, fazia tudo que o jornalzinho dizia, né? Aí, numa das orientações, era para passar Geni, do Chico Buarque, para os alunos do terceiro ano. E aquilo me doeu tanto, porque eu não queria passar, eu sempre odiei aquela música. E desculpa, qual era a música? Desculpa. Geni. Geni, não conheço. Taca a pedra na Geni. Não, ela é boa para apanhar, não conheço. ela é feita para cuspir. E aí o restante não faz sentido. Mas eu precisei. Aí eu tive que passar a música para os alunos. E eram alunos muito loucos, assim. Pensa, os meninos falavam as bobagens e tal. Só que quando eu passei a música e eles ficaram ouvindo, eles ficaram com tanta raiva. Mas, professora, para que essa música horrorosa pra gente? Que coisa horrorosa, para que a gente tem que ficar vendo isso? E eu não podia discordar deles, eles estavam corretos. Eles estavam corretos. Entende? Mas existe uma agenda de enfeiar a cultura, né? Enfeiar. Sim. Então, a gente passar essas coisas para os alunos virou assim quase que uma questão de ordem. As pessoas tinham de fazer, né? Virou um clichê, né? Sim. Mas olha, Antônio, é o seguinte, deixa eu só ler aqui os comentários. Vento no litoral é depressão demais. Ale, é muita depressão, não tem jeito. Sim. Teatro dos Vampiros, então, vocês precisam ver. Nossa, parece hoje. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Olha aí. O André, mas Legião Urbana hoje em dia já é alta cultura, né? Porque a coisa já decaiu mais ainda, né? Então... Foi o que eu falei, pessoal. Um dos meninos falaram assim, tomara que não deixem os jovens tocar violão. Eu falei, o jovem não toca violão mais hoje, amigo. E o jovem que tocar violão hoje, ele vai tocar o quê? Legião? Eu prefiro do que ficar ouvindo essas porcarias que o pessoal tá falando. Sim, pois A é. Rosicléia diz, desenhos horríveis, videogame com extrema violência, cheios de mensagem subliminar. Para videogame, eu sou uma negação. Sabe por quê? Porque o último videogame novo, zerado que eu joguei foi Zelda. Então, quer dizer, faz muitos anos. E era a Ocarina do Tempo, faz muitos anos. André, eu tenho uma experiência, uma experiência que com videogame, com aluno, eu acho bem paradigmático, assim, tá? Até fica um alerta para os pais que estão vendo a gente. Eu tive contato recentemente com um aluno meu, com um estudante, um menino muito inteligente, né? Tinha realmente uma aptidão intelectual bem grande. Mas aí eu fui vendo que o menino era assim viciado em videogame. E depois conversando com a mãe dele, eu vi que ela depois relatou para mim, né, num dia de entrega de boletim, olha, ele não consegue sentar e se concentrar para ler um texto, ele não consegue. Aí eu fui ligando as pontas. Nossa, esse menino joga muito videogame, não consegue se concentrar. Ora, né? Então, esses jogos, os videogames atuais, eles estimulam muito, né? Então, é uma bomba para destruir a atenção das crianças. É um negócio muito, assim, é uma coisa muito, muito séria mesmo, né? Eu não sou autoridade para falar nisso, né? Estou aqui relatando um caso concreto que eu vi. Então, um aluno inteligente, com aptidões intelectuais boas, mas a atenção dele foi destruída pelo videogame. Então é uma coisa bem séria. Eu não estudei a fundo isso, né? Mas eu tiro da minha experiência mesmo, assim. Então, então eu tiro mesmo por mim, né? Eu fui assim, eu ganhei videogame até um pouco mais tarde, né? Mas assim, até não era, né? Então isso realmente prejudica, né? Eu poderia ter na minha infância ter estudado, na minha infância e adolescência podia ter estudado mais a sério, né? Me concentrado mais, e videogame prejudica muito mesmo, né? Ainda bem. Hoje a gente tem uma cultura esquisita. Hoje, até os bons pais,
até os bons pais, eles fazem concessões com essas questões de atenção das crianças. Então, o tempo de tela, o tempo de videogame, o tempo de celular, whatever, o tempo de, sei lá, não sei, de qualquer outra coisa, ele tem suplantado os tempos, o tempo de estudo, e tudo com aquela desculpa que você não deve sobrecarregar a criança. Ora, se a família faz uma logística decente, ela não sobrecarrega a criança, né? Mas o que tem acontecido é que as pessoas têm achado que é uma bobagem o tempo de tela com relação ao tempo de estudo. E não é uma bobagem. Isso não é mesmo. Inclusive, é que eu não vou... Depois eu vou procurar essa entrevista de um dos criadores de um videogame extremamente famoso aí, de um jogo extremamente famoso, que eu não lembro qual é, que a garotada gosta muito de jogar. E ele falando que a ideia é mesmo você tirar o cara do mundo real e fazer com que ele se concentre nisso. Olha, meu amigo, se o pai enxerga isso e permite esse tipo de ação do filho, ah, não, é só um pouquinho e não vai acontecer. Esses caras que criam essas coisas trabalham com teorias psicológicas extremamente manipuladoras e eles conseguem prender a atenção do moleque em 10 minutos de jogos, em 1 hora de jogos, não sei. Mas a gente precisa ter dúvidas com relação a isso, né? O André, sim, mas o videogame, a gente só porque foi o comentário que foi realmente tocou numa questão bem importante, né? Mas o videogame, ao mesmo tempo que ele prende a atenção da criança, digamos, ele é um veneno para a capacidade da criança de se concentrar no estudo, numa coisa mais séria, né? É inversamente proporcional. Sim. Então, eu estou tirando como experiência própria de professor, né? Não estudei, não li estudos científicos sobre isso, mas eu vejo assim que a nossa experiência prática tem o seu valor. Assim, é uma coisa destrutiva mesmo, né? E é uma coisa que vira e mexe eu me penso assim, sabe, sobre isso, né? Eu penso, será que as turmas hoje em dia são tão agitadas, a bagunça é tão grande? Será que não é por causa, nessa geração pós-televisão, videogame? Será que não foi o efeito disso também? Né? Porque eu tiro pelos relatos, né, dos meus pais, a escola era outra, não tinha essa confusão toda que tem hoje. E eles cresceram sem televisão. Foi uma sociedade sem televisão. Só o que havia era rádio, né? A única mídia era rádio, não havia televisão. E o comportamento dos alunos na escola era outro, havia ordem, havia silêncio. Sim. Então, ora, será que não há uma relação de causa e efeito, o surgimento da televisão e dos videogames, para essa confusão que a gente tem, né, nas salas de aula hoje em dia? Não sei, é um problema que eu estou colocando aqui, né? Pode ser que seja. Sim. É algo que a gente tem que verificar, de fato. Sim. Mas o Danilo perguntou se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, vai ficar lá no feed. Quiserem assistir, fiquem à vontade. Ô, Antônio, fala do curso de latim. Ah, tá, o curso de latim. Pois é, André, assim, o curso, até ontem nós tivemos a terceira aula dele, né? Um curso voltado mesmo para você que quer iniciar, né? Você não conhece nada de latim, você sempre teve essa vontade, né? Já está na terceira aula, as aulas estão gravadas, né? Quem entrar agora vai ter acesso às aulas gravadas, a todo o material e as aulas ao vivo daqui para frente, né? Então, é um curso que vai durar um mês, vai durar um mês. Eu penso até em colocar algumas aulas bônus também para o pessoal que entrou. E é isso, né? Então é isso, né? Eu não pressuponho assim conhecimento gramatical amplo, não. Eu estou partindo do zero mesmo, né? Estou levando o pessoal do zero, né? E o que o pessoal tem visto muito na minha turma, o que eu sempre falo para eles é que mesmo essa introdução ao latim ajuda muito a gente a entender os conceitos da própria gramática do português, não é? Porque, André, né, a gente estuda em português, não é? O sujeito da oração, o objeto direto, o objeto indireto. Bom, mas para que eu estudo isso se eu falar o cachorro mordeu o gato ou o gato mordeu o cachorro? As palavras não mudam de forma, não faz diferença, né? A morfologia da palavra não muda, né? Agora, quando a gente estuda o latim, essas categorias gramaticais fazem sentido, porque no latim as palavras mudam a sua forma
de acordo com a sua função na frase. Então, ou para quem quer entender a própria gramática do português, o estudo do latim mesmo, né? Não precisa você vou querer ser um expert em latim, não precisa disso, né? O próprio, ao você ter um certo contato com o latim, ajuda muito a você se aprofundar nas categorias das categorias gramaticais que são usadas para o português mesmo, né? Uhum. Então, para quem, né, para quem é pai, quer, né, trabalha com homeschooling, eu quero, né, ter um conhecimento melhor para ajudar meu filho. Então, o latim ajuda muito. Mesmo se você não for trabalhar o português, se você não for trabalhar o latim, só o português, o conhecimento do latim ajuda muito, né? Na etimologia das palavras, né, a compreensão da morfologia do idioma, da estrutura das frases, que é a sintaxe, você tem uma compreensão mais aprofundada da sintaxe. Então, o latim ajuda bastante, né? Então, aí estamos né, aí quase amanhã temos a quarta aula, né? Mas aí então tem todas as aulas gravadas e é isso, né? Então ajuda muito, assim, né? Então, o pessoal tá todo mundo perdido, né? Bom, por onde que eu vou começar? Né? A gente tocou nesse assunto aqui brevemente. Bom, né, a gente não pode esperar nada do Estado, da rede, né? Não é nada. Tem parte da nossa própria iniciativa, né? Da nossa vontade, da nossa iniciativa. E a gente não pode abraçar o mundo inteiro. Então, bom, na minha esfera de ação, o que eu posso fazer, né? Vocês aí que estão vendo a gente, o que eu posso fazer? Bom, é isso, né? Se debruçar, né, em bons materiais de português, ter o auxílio de bons professores. O latim também ajuda muito, né? Então, ajuda muito realmente, desenvolvimento da inteligência, né? Então é muito bom para isso também. Nossa, André, assim, eu tenho trabalhado latim desde a primeira série lá na nossa escola, né? Então e a gente vê assim o benefício que as crianças têm. Nossa, tem escolas que colocam um pouco mais tarde, assim, mas o que eu vejo é que você já consegue trabalhar na primeira série. Né, eu tenho uma turma de segunda série também presencial, né? Eles, por exemplo, na segunda série eles já conseguem estruturar frases, orações completas em latim. Então, assim, nossa, e eles ainda com gosto, né? Eles gostando, realmente eles têm né? Assim, né? Pela providência, a gente conseguiu com que eles tivessem que eles amassem estudar aquilo, né? Então é bem bacana, né? Então numa outra turma de quarto ano, né? A gente vê, nossa, na quarta série, então eles, né? Já tem contato aí com textos em latim completos e nossa, o que eu vejo é que eu também trabalho português com eles e nossa, a facilidade com que eles têm para trabalhar com português é outra, né? Então é muito bacana, né? Então, uma outra causa dessa tragédia que a gente narrou aqui também foi a retirada das línguas clássicas do ensino, né? Isso mesmo. Foi outra tragédia. Então, para todo mundo que fala uma língua neolatina, né, espanhol, português, francês, italiano, sei lá, então, é muito importante você estudar latim, mesmo que você não vou trabalhar com isso e tal, com educação, com cultura clássica e tal, mas não precisa. Mesmo você é um falante. Nós aqui estamos falando o latim. O português, o que é? Um professor meu falava, o português é o latim que continua vivo. Né? Não há uma ruptura histórica entre o latim e a gente, há uma continuidade histórica. Só a língua se modificou, mas o que nós estamos falando é o latim moderno, né? O latim 2000 anos depois. Então, como é que você não vai estudar a origem, né? De onde veio essa língua, de onde veio essa cultura? A mesma coisa na Grécia. Como é que um grego não vai estudar o grego clássico? Seria absurdo, né? Que é o que aconteceu agora, né? Eu ouvi falar que, eu não vi as fontes, mas que a mesma coisa que a gente viu no Brasil também aconteceu na Grécia. Eles tiraram o estudo do grego clássico das escolas e logo depois o ensino foi ladeira abaixo. A mesma coisa aconteceu lá. Né? Mas então, pessoal, olha só, tá na bio, Antônio.
É só Isso, entrar tá na na sua bio. bio. Isso. Maravilha. Quem Entrar quiser na bio do Antônio para isso. vejam, façam curso, vale muito a pena. Quem Antônio, quiser, falamos por assim, uma sim. hora e meia. Olha Nossa, já deu 1h30? só, Meu uma hora Deus. e Nossa, meia. foi lá. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui acompanhando até esse horário. Antônio, Deus te abençoe. Muito obrigada pelo papo. Foi muito bom, muito enriquecedor. E, se Deus quiser, vamos fazer outros. Eu acho que vale a pena continuar esse tema. É um tema muito Nossa, importante. André, nossa, eu tô muito feliz, assim, porque, nossa, a gente tem os assuntos em comum, né? Então, foi Exato. bacana. Tô muito feliz, assim, em ter te conhecido, né? E muito obrigado pela tua generosidade, né? Em Imagina. ter, né, aberto esse espaço, né? Nossa, realmente estou muito feliz, né? Porque é muito difícil, né? A gente achar um colega de profissão que tem as mesmas referências, né? Tô muito feliz, André. E, nossa, né? A gente aqui não arranhou nem a superfície do É problema. Então, olha, verdade. a gente tem muita Verdade. coisa para. Olha, eu vou ficar muito feliz aí nossa, em conversar. Nossa, tem muitas horas aí que a gente pode Vamos, falar. tem Nossa, mesmo. sim, tem muita coisa boa aí para a gente Se conversar. Deus quiser. Obrigada, Antônio. Tô Que muito, muita gente faça esse muito seu curso obrigado. de latim. Deus te abençoe. Que Deus abençoe o colégio de vocês. Pessoal, obrigada pela participação, pela presença. A live vai ficar salva, tá bom? E aí fiquem. Ó, eu coloquei uma caixinha de perguntas. Se tiverem dúvidas com relação à live, ao que nós tratamos aqui, manda lá também que a gente responde. O Tá bom? André, você está abrindo matrículas também, né? Para Sim, tuas turmas, né? ainda não abri. Ah, não Essa abriu semana ainda? vou abrir matrículas para as aulas de língua portuguesa. E aí a gente vai. Aí eu Bacana. vou orientar direitinho, porque a gente tem turmas, né? A gente trabalha com turmas, e aí eu vou orientar direitinho. Vamos esperar que seja um sucesso. Se Deus quiser, Se com Deus certeza. quiser. Gente, fiquem com Deus. Tchau, Antônio. Fiquem com Deus, Tchau, gente. tchau. Tchau, Tchau, tchau. André. Fica com Deus. Tchau.